Olá, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e vamos começar a nossa próxima aula. Vamos continuar analisando os trabalhinhos que fizemos semana passada. Vamos lá? Antes disso, os nossos combinados. Você está em casa se cuidando, lavando as mãos, se prevenindo, cuidando da sua higiene, certo? Vamos continuar com esse combinado. Fique em casa, certo? Organizou seu material? Sabendo que eu estava vindo, deixe sempre caderno, lápis, borracha, apontador, aquilo que você gosta de usar no seu caderno. Vamos lá? Uma nova folha. No topo da folha, anote a data, aula e língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para você. Tudo organizado. Agora nós vamos relembrar o que começamos a fazer na aula anterior. Vamos lá? Vocês se lembram que eu trouxe para vocês um pensamento diferente, um conteúdo diferente. Nós aprendemos sobre linguagem figurada. Vocês se lembram que eu falei um pouquinho para vocês sobre o sentido real que está no dicionário e um sentido mais romantizado, um sentido figurado, aquilo que o poeta quis dizer um pouquinho longe daquilo que está escrito no dicionário. Vocês se lembram disso? Desligar o corona? Será que eu consigo pegar o microfone e desligar o coronavírus? Não dá, né? Ele quis dizer outra coisa. Ele quis dizer que não aguenta mais a história da pandemia, que gostaria que tudo voltasse ao normal, né? Então isso é uma linguagem figurada. Usar as palavrinhas com outro sentido. Logo em seguida, eu mostrei para vocês como utilizar o dicionário, né? O que tem no topo da página, como seguir aquelas orientações das palavrinhas, letra a letra, ordem alfabética. Vocês se lembraram? E em seguida, nós analisamos algumas palavras que estavam no poema, como corona, como abalo, como pandemia, né? E fizemos todo esse trajeto no dicionário do que quer dizer pandemia, epidemia, endemia. Lembraram? Hoje nós vamos continuar analisando o nosso poema, certo? Vamos lá? Vamos continuar? Acompanhe comigo. Nós já tínhamos analisado as duas primeiras estrofes. Agora, nós vamos analisar as duas últimas. A próxima é a seguinte. Acompanhe a leitura aí comigo. Comida chega de moto. Aulas só da poltrona. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona. Observe ali na nossa estrofe que a palavrinha em destaque é corona. Vamos analisar e procurar o significado de corona no dicionário. Acompanhe comigo. Eu fiz o recorte do dicionário, eu vou colocar aí na tela para vocês acompanharem. A primeira palavrinha ali do meu recorte do dicionário é corologia. Em seguida, corológico, corólula, coromandelescense, corombó, aí vem corona. Observe que tem as siglas SF, a abreviatura, né? Substantivo feminino, e aí tem o primeiro significado. Na frente estão as letrinhas ARQ, que quer dizer que vem da arquitetura. Então significa moldura situada na parte inferior de uma cornija ou uma coroa. Tá? O número 2 tem a sigla, as abreviaturas ASTR, que vem da astrologia, que quer dizer série de um ou mais círculos coloridos de modo prismático que rodeiam concentricamente
o disco do Sol, da Lua ou de um astro quando encobertos por nuvens tênues. Para vocês entenderem bem o significado da número 2, eu trouxe para vocês uma imagem. Observem aí, ó. Aqui aparece bem o que é uma corona de acordo com o significado número 2, que são esses arcos de luz prismático, quando a gente olha diretamente para a luz do Sol. Bacana, né? Vamos voltar, continuar analisando. O número 3 quer dizer assim, ó, coroa, apêndice, certo? Lá da etimologia da palavra, quer dizer então coroa. Será que algum desses 3 significados cabe dentro do contexto do nosso poema? Tem a ver com o nosso dia a dia de coronavírus? Não tem, não é verdade? No meu dicionário impresso, o significado de corona não cabe para esse momento em que nós estamos vivendo. Aí eu fui procurar em outros meios, outros locais que eu pudesse encontrar significado de palavras. E eu descobri dicionário online. Observem aí na tela, eu vou mostrar para vocês. O dicionário online de língua portuguesa tem coronavírus. Mas por que será que lá no dicionário online tem coronavírus e no dicionário físico, no livro, não tem coronavírus? Porque ali, no online, ele é atualizado constantemente, né? Então, como é uma palavra que estamos usando muito, aparece ali no dicionário online. Provavelmente, quando uma nova edição do dicionário for publicada, já vai ter coronavírus, esse significado. Vamos analisar, então, olha lá, no dicionário online, o significado de coronavírus. Então, ali mostra que é um substantivo masculino e está no plural. E vem da medicina, significa família de vírus, o CoV, que provoca variadas doenças em animais e pessoas, especialmente infecções respiratórias, sendo a sua manifestação mais severa conhecida como síndrome respiratória aguda grave, que também aparece no termo médico como SARS-CoV, certo? Então, ali no dicionário eu já descobri o que significa a palavra corona lá no poema. Então é uma doença respiratória, né? Uma doença respiratória grave, tá? Então observe ali o significado que vem da medicina. Mas eu quero perguntar para você, por que a doença foi batizada por Covid-19? Será que você sabe? Acompanhe a leitura comigo. O co significa corona, o vi vem de vírus e D representa doença. O número 19 indica o ano de sua aparição, 2019. Esse nome substitui o de 2019-nCoV. Decidido provisoriamente após o surgimento da doença respiratória. O novo nome foi escolhido por ser fácil de pronunciar e não ter referência estigmatizante a um país ou uma população em particular. Gostaram dessa informação? Então agora nós sabemos também o significado de Covid-19, certo? Entenderam? Vamos para a próxima estrofe? Acompanhe a leitura comigo. Diz o seguinte: mas logo tudo isso passa e as coisas ganham um novo design. Por enquanto a gente se abraça desse jeitinho, via online. Observem ali na nossa estrofe que o que eu deixei destacado é a palavra design. Vamos ver no dicionário o que significa a palavra design? Acompanhe comigo o recorte do meu dicionário. A primeira palavra que aparece no recorte é a palavra desidrogenase, depois desidrogênase, depois design. Olha ali, a terceira palavra. Observem ali, ó, que tem, né, uma referência à nossa fala, então design, e depois vem ali entre colchetes ing, que quer dizer que é uma palavra que veio do inglês para nós, tá? Para nós, design é um substantivo masculino, tá? Que quer dizer, número 1, a concepção de um produto, máquina, utensílio, mobiliário, embalagem, publicação, etc. Tá? Que se refere à sua forma física ou à sua funcionalidade.
Número 2, por metáfora, quer dizer que é um produto desta concepção, da concepção ali de máquina, utensílio, né? Número 3, por extensão, quer dizer um desenho industrial, tá? Número 4, pode ser também um desenho de um produto. E número 5 pode ser uma programação visual, né? Quando a gente pensa em fazer um desenho de um armário, como o marceneiro faz ali no computador, ele está fazendo uma programação visual de um desenho, né? E número 6 vem ali, por extensão também, desenho, mas observe o que está no parênteses. Forma do ponto de vista estético e utilitário, e representação de objetos executada para fins científicos, técnicos, industriais, ornamentais, né? Mas aí eu quero deixar uma pergunta para você. De acordo com a estrofe que está ali em amarelo, qual é a definição que se encaixa melhor no poema? Será que você consegue descobrir? Leia de novo os 6 significados e tente descobrir qual deles se encaixa ali no design que está no poema. Eu vou dar um tempinho para você. E aí, será que você descobriu qual é o significado que melhor se encaixa? Observem ali, ó. O que melhor se encaixa é o número 6. Mas por que será que é o número 6? O significado do número 6 quer dizer desenho, tá? E se nós pensarmos no sentido literal, design como desenho é um novo modelo. Quando ele diz assim, ó, as coisas ganham um novo design, quer dizer que as coisas ganham uma nova maneira de acontecer, um novo modelo. Por exemplo, hoje só saímos de casa usando máscara, não é verdade? Eu estou aqui sem máscara porque estou fazendo a aula aqui do estúdio. Mas quando eu saio, eu uso máscara. Isso é um novo modelo de viver, né? Precisamos disso agora. Então, o desenho, ele cabe como modelo. Por isso que é o que se encaixa melhor. Hoje, as coisas ganham um novo modelo, um novo design. Entenderam? Temos que aprender e praticar a interpretação do dicionário. Mas tem uma outra coisa que eu quero contar para vocês sobre design. Vocês viram ali no começo, antes do número 1, que tinha a sigla ING, que eu falei para vocês que significa que é inglês, ou seja, é uma palavra que nós trouxemos da língua inglesa. Nós chamamos isso de estrangeirismo. E por que será que nós vivemos trazendo essas palavrinhas para a nossa língua portuguesa, se nós já temos as nossas palavras, tá? Vamos descobrir por quê? Primeiro, é o emprego de palavras estrangeiras, quando nós utilizamos o significado do que vem de fora para nossa língua.
tá? Elas estão presentes tanto nas modalidades oral e escrita. Então eu posso utilizar essas palavrinhas estrangeiras na minha conversa do dia a dia, como também nas escritas, como você está vendo na imagem aí ao lado. E temos que entender também que isso é uma característica natural do processo de globalização e acontece por causa das interações entre as pessoas. Com a internet, as pessoas se comunicaram cada vez mais e com pessoas de perto e de longe, de outros países. Então fomos agregando à nossa cultura as palavrinhas de outros países também. É bem interessante, não é? Agora, eu quero trazer para vocês um grande desafio, tá? Trabalhamos bastante com a utilização do dicionário. Vamos ver se você conseguiu compreender e analisar essas palavrinhas, trazendo um desafio novo. Então, olha aí, ó. Você está vendo aí na sua tela, observem, tá? É um haikai do Álvaro Posselt que diz o seguinte: a estrela cai rente, e a vida, às vezes doída, passa tão cadente. Observem ali o último verso. Passa tão cadente. O que passa tão cadente? De acordo com o que o Álvaro escreveu, a vida. A vida passa tão cadente. Mas o que ele quis dizer com isso? Observem ali no dicionário online o significado da palavra cadente, tá? Primeiro, o que nós temos que saber é que cadente no dicionário é um adjetivo, é uma característica ou qualidade. Mas o que quer dizer cadente? Número 1, que vai caindo, prestes a cair ou que pode cair. Número 2, que aparenta uma queda ou expressa um movimento semelhante ao ato de cair, de estar em declínio, caindo. Ou número 3, que tem cadência, ritmo ou é ritmado. E aí? Analise, leia novamente o haikai do Álvaro e escolha, tá? Selecione qual dos três cabe melhor para o que o Álvaro escreveu. Eu vou dar um tempinho para você. Será que você descobriu? Conseguiu compreender o que quer dizer a vida passa tão cadente? Ali, o que o Álvaro quis dizer é que a vida ela tem uma cadência, às vezes ela tem um ritmo tão rápido que a gente não vê as coisas acontecerem. E às vezes também pode ser que esteja num ritmo mais lento, que a gente tenha que apressar um pouquinho e entrar no ritmo da vida. Legal, né? Então o que se encaixa melhor é o número 3. Agora,
nós vamos falar um pouquinho, vamos continuar usando o Álvaro, mas agora nós vamos falar um pouquinho da linguagem. Nós falamos do significado das palavras, de acordo com o dicionário, o sentido próprio ou sentido figurado. Mas você percebeu que muitas vezes os textos que eu trouxe para vocês estavam relacionados às imagens? Observem aí na tela, eu vou ler para vocês. Mais um haikai do Álvaro Posselt, que diz o seguinte: o passado não é bagagem. O pensamento vazio deixa leve a viagem. Álvaro Posselt. Você percebeu que os haikais do poeta Álvaro Posselt trazem imagens para relacionar com o texto? Observem aí na tela da sua TV, tá? Ali está escrito: passado não é bagagem. Depois ele diz lá embaixo, no último verso, deixa leve a viagem. Será que tem uma imagem aí de fundo que tem a ver com bagagem e com viagem? Esse tá na cara, né? É a estrada, né? A estrada, ela está intimamente relacionada com o que ele quis escrever. Então ele trouxe essa comunicação não verbal, tá? Essa comunicação de imagens para elucidar o seu haikai. Tá? Então, uma das funções da imagem é elucidar. O que é elucidar? Né? É dar a ideia de pensamento do autor para o que ele escreveu. Bacana, né? Aí eu quero perguntar para vocês: uma imagem vale mais que 1000 palavras? O que você acha? Pensa aí. Aí eu trouxe para vocês algumas imagens que eu tenho certeza absoluta que todos conhecem, porque todos nós usamos no momento. Observem aí, os emojis do WhatsApp, né? Nós utilizamos muitas vezes esses rostinhos quando queremos dizer alguma coisa sem escrever essa coisa, né? Aí eu quero que você pense, eu vou colocar aí os numerozinhos, observem aí na tela do computador ou da TV. Tá? Então eu coloquei os números do lado de cada emoji, cada rostinho, e eu quero que você anote no seu caderno, número 1, 2, 3, 4 e 5, e escreva na frente o que esses desenhos, o que esses emojis querem dizer. Quando que você usa o emoji número 1? Quando você quer dizer que você está como, por exemplo. Quando que você usa numa conversa o emoji número 2, número 3, número 4, o número 5, né? Vamos lá. Pensando um tempinho para você fazer as suas anotações. Vamos lá, vamos ver se você descobriu o significado dos emojis. O número 1, esse é fácil, né? Todo mundo usa esse emoji quando está feliz.
tá? Se você escreveu alegre, satisfeito, risonho, faceiro, animado, sorridente, também está certo. São sinônimos, querem dizer a mesma coisa, tá? Então o emoji número 1 quer dizer todas essas palavrinhas que eu falei para vocês. E o número 2? O número 2 é um pouquinho mais difícil. O professor usa bastante esse emoji nas conversas. Quer dizer espantado. Se você escolheu essa palavrinha, você acertou. Mas também pode ser perplexo, abismado, admirado, assombrado, atarantado, atônito, boquiaberto, estupefato, né? E o número 3? Será que você acertou? Esse também tá fácil, ele tá desconfiado. Mas também pode ser arisco, cabreiro, cismado, invocado, né? E o número 4? O número 4 é moleza. Ele tá apaixonado. Os adultos usam muito esse emoji, né? Mas também pode ser enamorado, amando, gamado, afeiçoado, né? E o último também é moleza. Triste. Mas também pode ser tristonho, desanimado, infeliz, jururu, descontente, choroso, melancólico ou desalegre. E aí? Gostou? Tenho certeza que você acertou todos ou quase todos. É fácil, né? Então, antigamente, se você perguntar por vovô e para vovó, geralmente na escola, tudo que era comunicado era através das palavras. Hoje em dia, nós já utilizamos também desenhos e outras formas de comunicação, principalmente porque a tecnologia nos dá essa opção. Mas nós temos que descobrir exatamente para que nós estamos mandando e se aquela imagem ela cumpre a função de levar a mensagem correta, não é verdade? Ou seja, nós trabalhamos muito com linguagem verbal e linguagem não verbal. Acompanhe a leitura aí na tela. Linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela em que a comunicação ocorre através das palavras escritas ou faladas. Já a linguagem não verbal utiliza-se de símbolos e sinais visuais para que a comunicação seja completa. As duas linguagens são modos de conversação, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor com o objetivo de transmitir uma mensagem. Bacana, né? Então a gente já sabe que a linguagem verbal ela pode ser escrita ou falada, mas a linguagem não verbal ela utiliza símbolos, né? Sinais visuais e outras maneiras, então, para comunicar. E daí eu pergunto para vocês o seguinte: e onde encontramos textos com linguagens verbal e não verbal? Um grande exemplo deles são nos cartoons e charges. Vamos conhecer alguns? Observem aí na tela. Olha que interessante essa charge que eu trouxe para vocês conhecerem, tá? Ali eu tenho, provavelmente, o interior de um ônibus, né, com passageiros dos dois lados, né? Ali do lado esquerdo tem mais passageiros que o lado direito, tá? E cada um está observando uma coisa. Aí eu pergunto para você, o que as pessoas do lado esquerdo da imagem estão olhando? E a pessoa do lado direito, o que ela está olhando? Observa bem aí, ó, são duas coisas diferentes que cada um está olhando. Se nós formos observar as pessoas do lado esquerdo, observem aí, ó, de acordo com a linguagem verbal e não verbal. Vocês perceberam que eu escondi as falas dos personagens. Aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês, tá? O que é importante? A gente analisar tanto a fala quanto o desenho do personagem de quem está falando ou de quem está ali na imagem. Então a primeira fala que eu vou descobrir é o seguinte: que acidente horrível! E que pôr do sol lindo!
né? Então ali cada um está tendo uma visão de um lado do ônibus. Agora vamos analisar as linguagens verbal e não verbal. Observe ali, ó, o rosto dos personagens que estão dizendo que acidente horrível. Eles estão olhando pela janela, né? Uma batida de carro ali. Então eles estão com um semblante ali, de acordo com o desenho, de perplexidade ou de espanto, né? Por causa do acidente. Já o personagem que está do outro lado está com uma outra feição. Mas vamos analisar ali, ó, que acidente horrível é uma linguagem verbal. E observando o desenho dos personagens, né, eles estando espantados, isso é o não verbal. Então uma coisa condiz com a outra, a verbal condiz com a não verbal. Agora vamos analisar o outro lado do ônibus. Ele escreve assim, ó, que pôr do sol lindo. E observem como que tá o rosto daquele personagem. Ele tá sorrindo, né? Diferente do outro lado do ônibus que eles estão com a boca aberta, espantados, né? Então ele está sorrindo, está feliz por enxergar o pôr do sol. Então o lindo ali, né, a fala no balãozinho se refere à linguagem verbal. E o desenho do personagem se refere à linguagem não verbal, certo? Agora, no desafio, nós vamos analisar uma charge. O anterior era um cartoon, tá? E de acordo com um texto não verbal, ou seja, observando as imagens e todos os detalhes da imagem, o que está escondido nos balões? Primeira opção, use máscara o tempo todo. Segunda opção, foi decretado o uso obrigatório de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Ou, nunca se esqueça que a alegria é contagiante. Observe os detalhes e faça a sua escolha. Eu já volto. Vamos ver se você descobriu? Eu vou trazer aqui alguns detalhes da nossa charge. Observem o personagem que está falando. Ele está vestindo uma máscara e está com um lápis na mão, o que significa que ele fez aquele desenho do sorriso, tá? Observem depois que os personagens que estão atrás também começaram a sorrir. Então, o que será que estava escrito nos balões? Vamos ver se você acertou? Nunca se esqueça que a alegria é contagiante. Legal, né? Agora nós vamos repetir o desafio. Observem aí em mais uma charge. Eu tenho ali uma casinha, tá? Eu tenho a conversa das personagens, mas eu tenho os personagens escondidos, tá? Diz o seguinte ali na charge: fique em casa e aprenda a conviver com as diferenças. Após realizar a leitura do texto verbal, quem está falando?
Primeira opção, João e Maria. Segunda opção, O Lobo Mau e os Três Porquinhos. Terceira opção, Branca de Neve e os Sete Anões. Observem essa pequena marca ali no texto. Conviver com as diferenças. Qual desses personagens precisa aprender a conviver com as diferenças para ficar em casa? Um tempinho para você pensar. Vamos ver se você descobriu. Qual ou quais personagens precisam aprender a conviver com as diferenças? Observem lá. O Lobo Mau e os Três Porquinhos. Gostaram da análise de charges e cartoons? E vocês perceberam que cada uma delas tinha a assinatura do autor? Vocês perceberam? Vamos conhecer um pouco sobre esse autor? Claro que sim. Eu quero trazer para vocês e compor a nossa mesa com mais uma pessoa especial, Arisson Tavares. Leia comigo a biografia do Arisson, um pequeno pedaço. Arisson Tavares é escritor, jornalista, cartunista do portal Só Notícia Boa, sendo finalista na 52ª edição do Prêmio de Comunicação da CNBB. É criador dos projetos Escritor Solidário, Bússola Literária e Letras Solidárias. Arisson estimula a leitura por meio de ações sociais e de doações. O trabalho dele, em prol da literatura, foi homenageado no 2º aniversário da Academia de Letras do Brasil, lá no Distrito Federal. E olha que interessante um pouquinho sobre o portal também. Quem disse que charge não pode trazer uma mensagem positiva? Foi com essa proposta que o portal Só Notícia Boa lançou em junho de 2018 a editoria Só Charge Boa, com ilustrações jornalísticas de Arisson Tavares. O projeto foi selecionado por um júri de especialistas da 52ª edição do Prêmio de Comunicação da CNBB e é um dos 3 finalistas da categoria Portal, Sites e Blogs. Observe ali na imagem o que diz Rinaldo de Oliveira, que é fundador do site, do portal Só Notícia Boa. Aqui não é notícia quem mata, mas quem salva. Não quem rouba, mas quem é honesto. Não quem agride, mas aquele que faz boas ações. Não noticiamos tragédias, só casos com final feliz. Em vez de preconceito, damos histórias de superação. Gostaram?
bacana conhecer um pouquinho sobre um portal que só traz coisas positivas para nós. Mas aí me veio uma dúvida na cabeça, e eu aposto que essa dúvida também está na sua cabeça. Afinal, mas qual é a diferença entre charge ou cartoon? Vamos analisar e descobrir? Porque observando as imagens dos textos, eles parecem iguais, não parecem? Mas elas têm especificidades, elas têm diferenças. Vamos descobrir? Observe aí e faça a leitura comigo. A charge satiriza situações específicas situadas no tempo e no espaço, razão pela qual se encontra sempre apontando para um personagem da vida pública em geral, às vezes um artista, outras vezes um político, enfim. Em se tratando da linguagem, também costuma associar linguagem verbal e não verbal. Então, observando aí, vocês perceberam que aquele texto do sorriso com a máscara era uma charge, porque é uma questão específica no tempo e no espaço, né? Observem aí, situadas no tempo e no espaço. Ou seja, depende do contexto do momento para serem entendidas. Hoje, todo mundo sabe por que usamos máscara. Será que daqui a 20 anos, quando alguém lê essa charge, também vai compreender o contexto? Pense, será que alguma pessoa daqui a 20 ou 30 anos vai entender por que aquele personagem está com uma máscara desenhando um sorriso? Fica meio difícil, né? Então a charge depende dessa situação que está no tempo atual. Então ela é muito da atualidade. Ela pode passar o tempo. Mais para frente pode ser que as pessoas não compreendam. E o cartoon. Acompanhe a leitura comigo. No cartoon, podemos visualizar a presença da linguagem verbal associada à não verbal também. Suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão situadas no tempo. Por isso, são denominadas de atemporais e universais, ou seja, não fazem referência a uma personalidade em específico, tá? Então observem aí. Quando eu trabalhei com vocês, aquele cartoon sobre o ônibus, ela é atemporal. O que significa isso? Não necessita de um contexto atual. Ele pode ser entendido agora ou daqui a 20 anos, né? Observem ali, situações relacionadas a comportamento humano, né? Mas não estão situadas no tempo. Ali naquele cartoon eu estou falando de otimismo, né? A visão que eu tenho das coisas. Então eu não necessariamente necessito, saber de um contexto atual para fazer essa análise do texto. Legal, né? Muitos aprendizados no dia de hoje, né? Bem bacana. Será que você está gostando? Porque eu estou adorando. Mas agora chegou aquele momento que todo mundo espera, né? Aquele momento da participação especial da Delma e do Felipe com a sua caixa da positividade. O que será que o Felipe e a Delma nos trazem hoje? Sobre o que eles vão falar? Tô curioso, hein? Vamos descobrir? Nossa, essa palavra é o máximo. Já falamos dela na outra sequência. Vocês se lembram? Solidariedade. Felipe, o que você tem a dizer sobre solidariedade? Oi, pessoal. Oi, professor Rodrigo. Tudo bem? Hoje eu vou declamar uma mensagem poética para vocês. O nome dela é Solidariedade. Vamos lá? Eu em casa, com um tempo ocioso, sem poder sair. No hospital, o paciente sem poder receber visitas. Em tempos de pandemia, a tecnologia vem em meu socorro. Em casa, transforma história em vídeo. No hospital, o paciente transforma a telinha em diversão. Aprendemos juntos, o paciente e eu. A solidariedade faz o tempo passar mais depressa. A vida é uma história viva. Você não acha? Muito legal, né, pessoal? Eu queria mandar um beijo e um abraço bem grande para as crianças e adultos que estão no hospital ou estão se recuperando. Tchau, pessoal! E aí, você gostou? Eu achei o máximo. E que sensibilidade do Felipe em mandar esse beijo, esse abraço para aquelas pessoas que estão doentes. Eu também quero deixar aqui,
tá? O meu beijo, o meu abraço, o meu apoio para quem está enfrentando qualquer tipo de doença. Então é isso. Aqui eu me despeço de vocês, tá? Agora com essa mesa completa, cheia de novos participantes, novas participações especiais, tá? Não se esquecendo, nunca seja gentil, sempre com todos à sua volta. É isso que vai modificar o mundo. Até a próxima!